A lanchonete cheirava gordura velha, café queimado e violência iminente. Evaina Blackthorne limpava o balcão de formica, seus movimentos mecânicos, mas seus olhos eram afiados, disparando para a cabine de canto. Ele sentava lá. Evander Downhurst, mesmo em um casaco esfarrapado, ele ocupava o espaço como uma tempestade presa em uma garrafa. Ele estava esperando por ela, sua rainha, sua companheira desvanecida. Mas ela não estava vindo. Os homens no SUV preto lá fora eram o coração de Evaina batia contra suas costelas, enquanto ela rabiscava as palavras no verso de seu recibo, sua mão tremendo. Ela não era uma heroína. Ela era ninguém, mas ela não podia assistir um rei morrer. Ela caminhou, derramando o café. Por conta da casa, ela sussurrou, deslizando o copo sobre o papel. A nota jazia sob a borda cerâmica. Sua companheira te vendeu. Eles estão em posição. Evander olhou para cima e por um segundo o mundo parou de girar. O letreiro de neon da chapa da meia-noite zumbia com um irritante zumbido errático, lançando o interior em tons alternados de rosa doentio e roxo machucado. Lá fora, a neve caía em grossas, pesadas camadas, silenciando a estrada, transformando o mundo em uma página branca em branco. Dentro estava quente, úmido, e cheirava a gordura de bacon e desinfetante barato. Evaina Blackthorne ajustou seu avental, o tecido áspero contra sua cintura. Ela era invisível aqui, um fantasma em um uniforme. Isso era como ela sobreviveu. Ser uma loba solitária, uma renegada sem matilha e sem linhagem digna de menção, significava que se misturar ao fundo não era apenas uma habilidade, era uma necessidade. Mas esta noite se misturar parecia impossível porque ele estava aqui. Evander Downhurst, o rei Alfa, o governante dos territórios do norte. Ele não estava usando uma coroa ou um terno sob medida. Ele usava um pesado casaco de lã úmido com neve derretida. Seu cabelo escuro colado à sua testa. Ele parecia exausto. Ele parecia humano. Mas para os sentidos aguçados de Evaina, ele parecia uma onda estacionária de poder. Uma vibração de baixa frequência que fazia a prataria chacoalhar quase imperceptivelmente contra os pratos. Ele estava olhando para a porta, verificando seu relógio, esperando. Evaina sabia por quem ele estava esperando. Arabella Gayshore, a mulher que os tabloides chamavam de Joia do Norte, sua companheira desvanecida, aquela destinada a estabilizar seu reinado e unir os clãs fraturados. Mas Arabella não estava vindo. 10 minutos atrás, 3 homens haviam entrado. Eles não pediram comida. Eles pediram café preto e sentaram na cabine mais distante do rei, obscurecidos por uma partição decorativa. Eles cheiravam a enxofre, óleo de arma e prata. Mercenários, caçadores de bruxas. Evelina estava reabastecendo os dispensadores de açúcar perto deles quando ela ouviu. Um sussurro carregado em uma corrente de ar que um ouvido humano teria perdido. Ela disse 11 RPM. Sem guardas, apenas ele. Pagamento libera quando a cabeça está na caixa. Gayshore prometeu que o perímetro está derrubado. A bandeja na mão de Evaina havia inclinado apenas 1 polegada. Ela havia corrigido instantaneamente, mas o pavor frio que a invadiu era absoluto. Não era apenas um assassinato, era um golpe doméstico. A rainha a ser estava vendendo o rei para o maior lance. Agora, às 22h58, Evaina estava atrás do balcão, o bule de café pesado em sua mão. Ela olhou para Evander. Ele estava bebendo água, seus olhos fixos na escuridão nevada fora da janela, um olhar de terna expectativa em seu rosto. Ele a amava. A realização torceu uma faca no intestino de Evaina. Ele era um monstro para alguns, um tirano para outros, mas agora ele era apenas um homem esperando pela mulher que ele amava, sem saber que ela havia assinado sua sentença de morte. Não faça nada.
Seus instintos de sobrevivência gritaram: vá embora, vá para a cozinha, esconda-se no freezer. Se ela intervisse, ela se expunha. Se ela se expunha, ela estava morta. Renegados não se intrometiam em assuntos reais. A Ender verificou seu relógio novamente. 22:59. Os mercenários nos fundos estavam se movendo. Um alcançou dentro de seu casaco. O cheiro de acônito, acre e amargo, começou a flutuar pelo ar, mascarando o cheiro das armas de prata. Eles eram profissionais. Eles o atingiriam antes que ele pudesse se transformar, antes que ele pudesse comandar a sala. Eveina olhou para o bloco de recibos em seu bolso. Ela puxou uma caneta. Seus dedos pareciam dormentes. Ela escreveu as palavras rapidamente, a tinta sangrando ligeiramente no papel barato. Sua companheira te vendeu. Eles estão em posição. Ela rasgou o papel livre. Parecia segurar uma granada viva. Ela se moveu, não com o arrastar de pés de uma garçonete cansada, mas com a graça fluida que ela geralmente mantinha escondida. Ela cruzou o chão da lanchonete, e os azulejos em xadrez escorregadios sob seus tênis. Ela alcançou a mesa dele. Ele não olhou para cima. Ele estava muito focado na porta. Café? Ela perguntou. Sua voz estava firme, embora seu pulso fosse um tambor em seus ouvidos. Ander olhou para ela. Seus olhos eram ouro, derretido, antigos e terrivelmente inteligentes. Por um segundo ele a viu. Não o uniforme, não o status de renegada, mas ela. A intensidade de seu olhar quase a fez derrubar o bule. Não, ele disse, sua voz um profundo estrondo que vibrou em seu peito. Estou esperando por alguém. Você precisa disso, ela disse, seu tom urgente, beirando o insolente. Ela colocou o copo com força. Café derramou sobre a borda. Ela deslizou o recibo dobrado sob o pires, batendo nele uma vez com seu dedo indicador. Por conta da casa, ela respirou. Ela virou e foi embora. Ela não correu. Correr atraía predadores. Ela voltou para o balcão, suas costas formigando como se estivesse sendo alvo de um laser. Ela agarrou a borda da pia, contando os segundos. 1, 2, 3. Trás dela, o som de movimento parou. O silêncio na lanchonete mudou. Não era mais o silêncio do vazio. Era o silêncio de uma respiração presa antes de um grito. Ela arriscou um olhar. Evander tinha a nota em sua mão. Ele não estava mais olhando para a porta. Ele estava olhando para a cadeira vazia oposta a ele. A cadeira que a Arabella deveria preencher. Sua expressão não havia mudado para a raiva. Ela havia se estilhaçado em uma profunda quietude oca. Um rei percebendo que seu castelo foi construído sobre areia. Então o mercenário na cabine de trás se levantou. Uma pistola suprimida erguida. Evander não se transformou. Ele não rugiu. Ele simplesmente virou a pesada mesa de carvalho para o lado com uma mão. O movimento mais rápido que o pensamento. Balas se chocaram contra a madeira, enviando estilhaços voando como estilhaços. O letreiro de neon explodiu em uma chuva de faíscas e vidro, mergulhando a lanchonete na escuridão. O caos não era barulhento. Essa foi a primeira coisa que Eveina notou. Nos filmes, a batalha era uma cacofonia. Na realidade, eram sons pontuados nítidos contra um pano de fundo de silêncio estrondoso. Estalo, um tiro, baque, um corpo batendo em uma parede, trituração, osso cedendo. Eveina se abaixou atrás do balcão, pressionando suas mãos sobre seus ouvidos. O cheiro de acônito estava avassalador agora, queimando seu nariz. Era uma granada gasosa destinada a impedir um metamorfo de se transformar em sua forma de lobo. Forçou-os a lutar como homens. Mas Evander Dawnhurst não era apenas um homem. Um corpo voou sobre o balcão, pousando na estação de preparo com um impacto molhado. Era um dos mercenários. Seu peito estava afundado, não por uma garra, mas por um punho. Mova-se. O comando não foi gritado. Foi rosnado diretamente em seu ouvido.
Uma mão agarrou seu braço superior, duro como ferro, escaldante. Evander a puxou do chão. Eles têm as saídas armadas. Ele rosnou, seus olhos brilhando ferozmente na escuridão. A cozinha. Há um caminho de volta? O cais de carga. Ela ofegou, tropeçando enquanto ele a puxava pela despensa. Vá! Ele não a empurrou atrás dele. Ele a empurrou para a frente, colocando seu corpo entre ela e os atacantes restantes. Ele estava usando a si mesmo como escudo. Outro tiro ecoou, e Evander se contorceu, um assobio escapando de seus dentes. Uma mancha de sangue escuro expandiu no ombro de seu casaco de lã. Prata. Tinha que ser prata. Você está atingido, ela disse, sua voz tremendo. Ande, garota. Eles entraram na cozinha. Estava congelando. A porta dos fundos havia sido chutada, deixando a nevasca entrar, mas a saída estava bloqueada. Mais duas figuras estavam na neve turbulenta, silhuetas contra os faróis do SUV. Evander não hesitou. Ele pegou uma pesada frigideira de ferro fundido do escorredor e a arremessou com velocidade aterrorizante. Ela atingiu a primeira figura na cabeça com um barulho doentio. O homem caiu. O segundo homem levantou um rifle. Evander rugiu, um som que não era humano, um som que sacudiu as panelas penduradas no teto. Ele se lançou contra o atirador. Eles colidiram na neve, um emaranhado de membros e fúria. Eveina ficou congelada na soleira da porta. Ela podia correr. A floresta estava ali mesmo. Ela podia desaparecer na linha das árvores, transformar-se em sua pequena forma de lobo cinzento e desaparecer. Ele era o rei. Esta era a guerra dele. Mas ela olhou para a nota ainda agarrada em sua mão esquerda. Mesmo enquanto lutava por sua vida, ele não a havia soltado. Sua companheira te vendeu. Ele estava lutando sozinho, traído pela pessoa que deveria guardar sua alma. Eveina pegou uma faca de desossar da tira magnética na parede. Ela não era uma guerreira. Ela era uma sobrevivente. Mas esta noite, as linhas se borraram. O atirador tinha Evander imobilizado, pressionando uma faca de prata em direção à garganta do rei. O acônito estava deixando Evander lento, sua força falhando. Eveina não rugiu. Ela não se anunciou. Ela correu pela neve e enfiou a faca de desossar na coxa do atacante. O homem gritou, seu aperto afrouxando. Evander avançou para cima, dando uma cabeçada no homem com uma força que rachou o crânio. O atacante rolou para o lado, inconsciente ou morto na neve. Evander se levantou, o peito arfando. Ele olhou para o homem, depois para Eveina, depois para a faca em sua mão. Sangue pingava de seu ombro, fumegando no ar frio. Por quê? Ele sussurrou. Depois, ela disse agarrando seu braço ileso. Mais estão vindo. Posso ouvi-los na estrada. Temos que nos mover. Meu carro armado, ela disse imediatamente. Se ela te vendeu, ela lhes deu as chaves. Nós andamos. Ele hesitou, seu orgulho batalhando sua lógica. Ele era um rei. Ele não corria. Mas ele olhou para o sangue na neve, seu sangue, e deu um aceno brusco. Lidere o caminho. Eles correram. A madeira os engoliu. A neve estava até o joelho, uma colcha pesada e molhada que tornava a cada passo uma luta. O vento uivava através dos pinheiros. Um coro estridente que mascarava seus passos, mas mordia através de suas roupas. Eveina o tirou das trilhas de veados, movendo-se em direção às cristas, onde o terreno era muito acidentado para veículos. Ela conhecia essas madeiras. Ela havia caçado coelhos aqui quando estava faminta. Ela sabia onde as cavernas estavam. Evander estava diminuindo a velocidade. A prata em seu ombro estava envenenando-o, queimando através de suas veias como ácido. Ele se apoiou pesadamente nela, seu peso imenso. Me deixe, ele rangeu, tropeçando em uma rota. Eu o segurarei. Cale a boca, ela retrucou. Você morre e eu fiz tudo isso por nada. Quem é você? Ele perguntou, sua voz arrastando ligeiramente.
Ninguém. Ninguém arrisca sua vida por um homem morto. Você não está morto ainda. Eles alcançaram a inclinação, uma face rochosa e íngreme escondida por uma cortina de cicuta. Eveina empurrou os galhos para o lado, revelando uma fissura na face da rocha. Uma pequena caverna, mal uma fenda na terra. Dentro ela comandou e Evander desabou dentro, deslizando pela fria parede de pedra. Eveina seguiu, arrastando galhos de pinheiro sobre a entrada para obscurecê-la. A escuridão dentro era absoluta. O único som era a respiração irregular de Evander, molhada, pesada e diminuindo. Ela tateou em seu bolso por um isqueiro que ela mantinha para clientes que fumavam. Ela o acendeu. A pequena chama dançou, iluminando a caverna. Evander estava pálido, sua pele acinzentando. A ferida em seu ombro estava preta e vazando. A prata estava se espalhando. Ele olhou para ela, seus olhos dourados diminuindo, mas ainda queimando com uma inteligência feroz e perplexa. Arabella, ele sussurrou. Não era uma pergunta, era um apelo para que fosse uma mentira. Evevelina ajoelhou-se ao lado dele, seu coração quebrando pelo monstro no escuro. Ela não estava lá, Evander. Ela os enviou. Ele fechou os olhos e uma única lágrima, quente e zangada, traçou através da sujeira em seu rosto. Então me deixe morrer. Não há nada restante. Não, Eveina disse, alcançando os botões de seu casaco. O rei pode estar morto, mas o homem tem que sobreviver. Fique parado. Tenho que desenterrar a prata. Dor era um país familiar para Ender Donhurst. Ele havia quebrado ossos em treinamento, sofrido lacerações em escaramuças de fronteira e suportado a dor de cabeça da política. Mas a dor da prata era diferente. Não era apenas físico, era espiritual. Ele cortava a conexão com o lobo. Ele o fazia sentir pequeno, mortal. Mas a dor da faca cavando em seu ombro era afiada, aterrissando-o no presente. Quase. Peguei, a mulher murmurou. Ele abriu seus olhos. Na luz bruxuleante de um pequeno fogo que ela havia conseguido construir, sem fumaça, alimentado por gravetos secos, ela parecia um espírito. Pele pálida, cabelo escuro puxado para trás em um nó bagunçado, olhos da cor de nuvens de tempestade. Avelina. Ele se lembrou de sua etiqueta de nome. Ela tinha mãos que eram ásperas, calejadas do trabalho, mas seu toque era surpreendentemente gentil. Ela derramou algo sobre a ferida. Uísque barato de um cantil que ela havia produzido de seu bolso. Ele sibilou, arqueando suas costas contra a pedra. Desculpe, ela murmurou, não parecendo arrependida de forma alguma. Cauterizar não é uma opção. A fumaça nos entregaria. Isso tem que servir. Ela pressionou um chumaço de tiras de pano limpas rasgadas de seu avental contra a ferida. A bala está fora, ela disse, sentando-se de volta em seus calcanhares. Ela limpou suas mãos ensanguentadas na neve perto da entrada. Você vai curar lentamente, mas você vai curar. Evander a observou. Ela estava tremendo. Seu uniforme de garçonete era de poliéster sintético fino feito para uma lanchonete aquecida, não para uma nevasca nos territórios do norte. Venha aqui, ele disse. Sua voz era um naufrágio, cascalho rangendo no vidro. Ela olhou para ele cansada. Estou bem. Você está congelando e estou ardendo em febre. É termodinâmica simples, Eveina. Ela hesitou, então rastejou para mais perto. O espaço era pequeno. Ela sentou-se ao lado dele sem tocar. Mais perto, ele comandou suavemente. Eu não mordo. Não esta noite. Ela se moveu até seu ombro pressionar contra seu lado ileso. O calor irradiando dele era intenso. Um forno alimentado por sua luta metabólica contra a prata. Ele a encharcou, espantando o frio. Por quê? Ele perguntou novamente. Era a única pergunta que importava. Evevelina olhou para o pequeno fogo. Eu os ouvi na cabine. Eles falaram sobre o perímetro estar derrubado,
Sobre o pagamento. Eu não podia deixar acontecer. Você não me conhece, Evander disse. As notícias me chamam de tirano, um belicista. Eu sei, ela disse. Eu também sei que quando o velho Miller não pôde pagar sua conta de aquecimento no inverno passado, um erro de escrita apagou para ele. O cheque veio do palácio. A Vander piscou. Isso deveria ser anônimo. Garçonetes ouvem tudo, Sua Majestade. Pessoas pensam que somos móveis. Eles conversam. Um silêncio se estendeu entre eles, pesado e estranho. Ela me vendeu, Evander disse, as palavras com gosto de cinzas. Arabella, nós éramos supostos ser desvanecidos. Vocês eram? Eveina perguntou suavemente. Ou todos apenas te disseram que vocês pareciam bem juntos? Evander franziu a testa. Ele tentou invocar o sentimento do laço de companheiros, aquele puxão magnético, inegável que ele deveria sentir por Arabella. Ele sentia-se afeiçoado a ela. Ele admirava sua ambição. Mas ele já havia sentido a terra se mover. Ele já havia sentido aquele apavorado deslize elétrico do destino. Não. Ele havia sentido dever. Ele olhou para Eveina. Ela estava abraçando seus joelhos, olhando para o fogo. Uma mancha de sujeira estava em sua bochecha. Ela cheirava a sabão barato, café velho, e debaixo disso algo mais. Algo como chuva em asfalto quente, algo como lar. Seu lobo enterrado fundo sob a supressão do acônito e prata se agitou. Apenas um espasmo, um movimento de orelha na escuridão de sua alma. Interessante, o lobo sussurrou. Quem é você realmente? Evander perguntou. Você luta com uma faca. Você rastreia através da neve. Você cobre seu cheiro. Eu te disse que sou ninguém. Você é uma renegada. Ela enrijeceu. Isso é um crime em seu reino? Tecnicamente, sim. Lobos não registrados são considerados uma ameaça. Você vai me prender? Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com um desafio que o fez prender a respiração. Estou atualmente sangrando em uma caverna, enquanto você me mantém vivo. Evander disse secamente. Eu acho que posso conceder um perdão. Ela soltou uma risada curta e assustada. Era um som bonito, rouco e real. Damon Crestwood, Vander disse de repente. O quê? O homem no Sylvie, aquele esperando lá fora. Eu vi seu brasão no painel da porta antes que as luzes se apagassem. Ele é meu general. Se Arabella me vendeu, ela me vendeu para ele. Evelina assentiu. Eu ouvi o nome Crestwood sussurrado. Ele quer o trono. Ele quer o poder. A Vander corrigiu. Arabella quer a coroa. Um par perfeito. Ele riu amargamente. Oh, eles merecem um ao outro. O que você fará? A Vander olhou para sua mão, a mão que havia segurado a nota. Ele a cerrou em um punho. A febre estava recuando, substituída por uma clareza fria e cristalina. A traição havia queimado as partes macias dele, as partes que queriam ser um marido gentil. O que restou foi o rei. Vou sobreviver, ele disse. Vou curar e então vou voltar. Ele virou a cabeça, seu rosto a centímetros do dela. A proximidade era vertiginosa. Ele podia ver os pontos de cinza em seus olhos azuis. Mas eu não posso fazer isso sozinho, ele disse. Eu não tenho exército, eu não tenho guarda. Eu tenho uma garçonete com uma faca roubada. Eveina segurou seu olhar. Ela não recuou. Você tem a verdade, ela disse. Eu preciso de mais que a verdade. Evander sussurrou. Ele estendeu a mão, sua mão cobrindo a dela. Sua pele era áspera, quente. Eu preciso de uma testemunha. Eu preciso de uma parceira. O ar na caverna ficou rarefeito. O fogo estalou. Uma faísca súbita. Eu sou apenas uma garçonete, ela sussurrou. Você é a única coisa neste mundo que é real, ele respondeu. Lá fora, o vento uivava, caçando por eles. Mas dentro, pela primeira vez em sua vida, o rei Alfa não se sentiu como um governante em um pedestal.
Ele se sentiu como um homem que acabara de encontrar algo pelo qual valia a pena lutar. Durma um pouco, Eveina, ele disse, sua voz caindo para um baixo murmúrio. Ao amanhecer, nós caçamos. Ela não puxou a mão dela. Ao amanhecer, ela concordou. Enquanto Ander deslizava para um sono inquieto, ele não sonhou com Arabella ou a coroa. Ele sonhou com o cheiro de chuva e olhos da cor de nuvens de tempestade, o vigiando no escuro. O amanhecer não rompeu. Ele machucou o horizonte com tons de violeta violenta e cinza. A tempestade havia passado, deixando para trás um silêncio tão profundo que parecia pressão contra os tímpanos. O mundo estava enterrado sob 3 pés de neve intocada e imaculada. Evander acordou com o cheiro de sangue. Não o seu próprio. Aquele cheiro era velho e metálico, mas sangue fresco e quente. Ele se sentou, o movimento rígido, mas não mais agonizante. A dor de cabeça do acônito havia recuado para uma latejada surda atrás de seus olhos. Ele olhou para a entrada da caverna. Eveina estava lá, agachada, esfolando um lebre da neve com a mesma faca de desossar que ela havia usado para salvar sua vida. Ela parecia diferente na luz do dia. O uniforme da lanchonete estava escondido sob uma camisa de flanela superdimensionada que ela devia ter em sua mochila, mas suas mãos estavam nuas, vermelhas do frio, trabalhando com velocidade eficiente e brutal. Você está acordado, ela disse sem olhar para cima. Coma. Nos movemos em 10. Ela jogou uma tira de carne crua em sua direção. Evander a pegou reflexivamente. Seu lobo veio à tona, faminto e desesperado. Ele não hesitou. Ele comeu a carne crua, sentindo a proteína atingir seu sistema como um arranque. Não era uma refeição digna de um rei, mas era a melhor coisa que ele já havia provado. Você sabe caçar, ele observou, observando-a limpar a faca com neve. Eu sei como não morrer de fome, ela corrigiu. Ela se levantou, limpando a neve de seus joelhos. Há uma diferença. Caça implica esporte. Isso é apenas terça-feira para uma renegada. Evander se levantou, testando seu ombro. Ele puxava apertado e dolorido, mas o músculo segurou. Minha cura está acelerando. Até esta noite estarei em 50%. Bom, Eveina disse, colocando uma mochila de lona gasta no ombro. Porque 50% de um alfa ainda é melhor que 100% de um humano. Eles partiram. O terreno era implacável. Cristas íngremes cobertas de granito lambido por gelo escondido pela traiçoeira neve em pó. Eveina assumiu a liderança. Ela se moveu não como uma soldada marchando em linhas retas, mas como água fluindo em torno de obstáculos, escolhendo o caminho de menor resistência. O Vander observou suas costas. Ele estava acostumado a ser a vanguarda, aquele que abria a trilha. Seguir era uma sensação estranha, mas ele se viu confiando em seus instintos. Ela notou coisas que ele perdeu. Um galho quebrado que indicava a toca de um urso, uma mudança no vento que sinalizava uma corrente descendente. Ao meio-dia, o sol estava alto e cegante, refletindo na neve com um brilho que queimava os olhos. Eles pararam perto de um riacho congelado para beber, quebrando o gelo com pedras. Precisamos de um plano, Evander disse, limpando a água de seu queixo. Estamos andando para o norte em direção à fronteira. Em direção às terras rochosas? Eveina corrigiu. Os mercenários esperarão que você vá para o sul em direção à capital ou para o leste para as terras da matilha. As terras rochosas são a morte. Ninguém vai lá. Tá. Então estamos andando para a morte para evitar a morte. Estamos andando para o meu quintal, ela disse, seus olhos escaneando a linha das árvores. As terras rochosas estão cheias de velhos túneis de mineração, esconderijos de suprimentos esquecidos e sinais. Sinais, torres de rádio, tecnologia antiga. Se você quer saber o que está acontecendo em seu reino sem acionar vigilância digital, você precisa de analógico. A Vander olhou para ela. Realmente olhou para ela.
O vento chicoteou uma mecha de cabelo escuro em seu rosto. Ela era pequena, despretensiosa. Ainda assim, ela possuía uma garra que envergonhava seus generais mais condecorados. Por que você estava trabalhando na lanchonete, Eveina? Ele perguntou suavemente. Você tem habilidades que poderiam ter lhe rendido um lugar em qualquer guarda de matilha. Ela enrijeceu, olhando para a água congelada. Matilhas têm regras, Wander. Eles têm hierarquias. Você se ajoelha para o alfa. Você expõe seu pescoço. Você aceita seu lugar. Eu não me ajoelho. Você salvou um rei. Ele apontou. Isso é servir a hierarquia. Ela olhou para cima, seu olhar penetrante. Eu não salvei um rei. Eu salvei um homem que estava em desvantagem numérica de 3-1. Eu não gosto de valentões, quer eles usem coroas ou equipamento tático. Evander sentiu um estranho calor florescer em seu peito, não relacionado ao esforço. Eu não sou um valentão, Eveina. Você é um alfa. Ela disse como se isso explicasse tudo. Vamos, estamos perdendo a luz. Enquanto ela se virava, Evander captou um cheiro no vento. Era fraco, enterrado sob o cheiro de pinho e neve, mas estava lá. Era o cheiro de seu medo subindo de repente. Espere, ele rosnou. Ele agarrou o braço dela, puxando-a para trás de um aglomerado de pedras. O quê? Ela sibilou. Drone, ele sussurrou, apontando para cima. No alto, um ponto preto circulava contra o céu azul. Era silencioso, elétrico. Um drone de vigilância. Tecnologia de Damien. Eles estão gradeando a floresta, Evander murmurou. Eles sabem que não pegamos o carro. Eveina pressionou suas costas contra a pedra fria, seu ombro tocando seu peito. Ele podia sentir o coração dela acelerado. Um pássaro batendo as asas rapidamente. Ele pode ver calor? Ela perguntou. Sim, imagem térmica. Então somos alvos brilhantes. Não se nós mascararmos. O Vander olhou para o riacho. A água está perto de congelar. Isso esconderá nossas assinaturas. Eveina olhou para a água preta e gelada. Então para ele. Você quer que entremos naquilo? Você quer viver? O drone estava inclinando, virando para um voo mais baixo. Evelina não discutiu. Ela deslizou para o riacho. O suspiro que ela soltou foi estrangulado, seu rosto ficando branco instantaneamente. Evander seguiu, o frio o atingindo como um golpe físico, apertando seus pulmões. Sob o banco, ele comandou através de dentes batendo. Eles se amontoaram sob o saliência do banco nevado, submersos até o pescoço na água glacial. A Vander envolveu seu braço em torno dela, não por romance, mas para ancorá-la contra a corrente. O drone zumbiu acima, um zumbido baixo e ameaçador. Ele pairou, seus olhos de câmera varrendo o leito do rio. Evander sentiu Eveina tremendo violentamente. Hipotermia se instalaria em minutos. Ele empurrou seu próprio calor para fora, forçando seu metabolismo a queimar mais rápido, transformando seu corpo em um radiador. Ele a apertou contra ele. Concentre-se em mim, ele sussurrou em seu cabelo. Olhe para mim. Ela olhou para cima. Seus lábios sopraram. Está frio. Eu sei, apenas respire. Eu te tenho. Por um momento, a guerra não existia. Havia apenas a água gelada, o drone acima e a mulher em seus braços. O cheiro dela encheu seu nariz, chuva e ozônio, e seu lobo uivou em reconhecimento. Não era uma saudação educada. Era uma reivindicação. Meu. O drone pairou por mais 10 segundos, então se afastou, continuando sua busca em grade. Foi embora, Evander sussurrou. Eles saíram da água, desabando na margem nevada. O ar os atingiu, congelando suas roupas molhadas instantaneamente. Temos que nos mover, Eveina gaguejou, seus dentes batendo. Hipotermia. Temos que encontrar abrigo agora. A cabana, Evander disse apontando para uma crista a 1 milha de distância.
Eu vi uma linha de telhado antes de nos escondermos. Corra, ela disse. Temos que correr. A cabana era uma ruína, mas tinha 4 paredes e um telhado. Ela havia sido uma estação de guarda florestal, uma vez décadas atrás, antes dos cortes de orçamento. As janelas haviam sumido, emparedadas com compensado podre, e a porta pendia em uma dobradiça. Eles entraram tropeçando, suas roupas congeladas, rígidas como armadura. Fogo! Evander comandou. Suas próprias mãos eram garras dormentes. Madeira. Havia um fogão a lenha enferrujado no centro da sala. Eveina, tremendo tão forte que mal conseguia ficar em pé, chutou uma cadeira podre. Ela enfiou a madeira seca no fogão. O isqueiro de Evander clicou. Uma vez, 2 vezes, nada. O sílex estava molhado. Não, ele rosnou, o pânico subindo. Dê pra mim, Eveina ofegou. Ela pegou o isqueiro, soprando no mecanismo, aquecendo-o em suas mãos. Ela o acendeu. Uma faísca. Então uma chama. Ela acendeu o musgo seco que ela havia puxado das frestas da parede. O fogo pegou. Eles se despiram. Não havia modéstia na sobrevivência. Roupas molhadas eram a morte. Eles tiraram as camadas congelantes, deixando-as em uma pilha perto da porta. Evander ficou na luz fraca do fogo crescente, usando apenas suas cuecas. Seu corpo era um mapa de cicatrizes, marcas de garras, feridas de bala, a nova e zangada vergão vermelho em seu ombro. Ele era magnífico e aterrorizante, puro músculo e poder. Eveina virou-se, envolvendo-se em um cobertor empoeirado e comido por traças que ela encontrou em uma catrê. Ela sentou-se o mais perto do fogão que ousou, sua pele pálida e arrepiada. Você ainda está tremendo, Evander disse. Sua voz estava retornando ao seu timbre profundo e ressonante enquanto ele se aquecia. Estou bem, ela gaguejou. Ele caminhou até ela. Ele não perguntou. Ele sentou-se atrás dela no chão e a puxou contra seu peito, enrolando o cobertor em torno de ambos. Calor corporal, ele murmurou. Não lute contra isso. Ela enrijeceu por um segundo, então derreteu. O calor irradiando dele era incrível. Ele se infiltrou em seus ossos, descongelando o gelo em sua medula. Eles sentaram em silêncio por um longo tempo. O único som, o estalo das pernas da cadeira queimando e o vento uivando lá fora. Por que, Arabella? Eveina perguntou calmamente. A pergunta pairou no ar esfumaçado. Evander descansou seu queixo no topo da cabeça dela. Política. A matilha Greyhound controla as rotas de navegação. Meus conselheiros. Eles disseram que uma união garantiria a economia. Eles disseram que o amor cresce com o tempo. Eles mentiram. Eles estavam errados, ele corrigiu. Eu pensei que poderia ser o rei que eles queriam. Prático, estoico, insensível. Mas você não é, ela disse. Ela se virou em seus braços, olhando para ele. A luz do fogo dançou em seus olhos, transformando o ouro em âmbar. Eu te vi na lanchonete. Você olhou para aquela cadeira vazia como se fosse a única coisa no mundo. Eu estava procurando por um futuro, ele disse. Eu queria acreditar que não estava sozinho. Ele estendeu a mão, sua mão cobrindo a bochecha dela. Seu polegar traçou a linha de sua mandíbula. Sua pele era áspera, calejada, mas seu toque era reverente. Não estou sozinho agora, ele sussurrou. O ar entre eles mudou. Ele engrossou, carregado de estática. O cheiro de chuva e ozônio subiu, misturando-se com o cheiro de fumaça de madeira e lã úmida. Evander se inclinou, sua respiração engatou. Ele estava lutando uma guerra dentro de si. O instinto de reivindicá-la versus a terrível realidade de quem ela era. Ninguém, uma garçonete, uma renegada. E ele era um rei com um preço em sua cabeça. Eveina, ele respirou. Não, ela sussurrou, embora ela não se afastou. Se você me beijar, Evander, você não volta a ser o rei na Torre de Marfim. Você não finge que sou apenas uma garçonete. Eu não quero voltar, ele disse. Eu quero queimar a torre.
Ele a beijou. Não foi gentil, foi desesperado. Foi o choque de duas placas tectônicas. Ele tinha gosto de sobrevivência e medo, e um anseio tão profundo que doía. Ele gemeu baixo em sua garganta, suas mãos se emaranhando em seu cabelo úmido, puxando-a para mais perto até que não houvesse mais espaço entre eles. Eveina o beijou de volta com uma ferocidade que igualava a dele. Por anos, ela havia sido invisível, um fantasma passando pela vida. Mas em seus braços, ela era sólida. Ela era real. Ela era uma rainha sem coroa. Eles se separaram, ofegando, testas apoiadas uma contra a outra. Você é minha companheira, Evander disse. As palavras eram um voto, pesado e absoluto. Não, Arabella. Você, a deusa da lua, tem um senso de humor distorcido, escondendo minha alma em uma lanchonete de beira de estrada. Eu sou uma renegada, Evander. Ela o lembrou, sua voz tremendo. Eu não tenho nome. Você tem meu nome, ele rosnou. Se nós sobrevivermos a isso, você tem tudo. Se a palavra pairou lá, afiada e fria. A manhã trouxe clareza, e com ela o retorno do perigo. O fogo havia queimado até as cinzas. Eles se vestiram com suas roupas rígidas e secas, a intimidade da noite anterior permanecendo como um membro fantasma. Eles não falaram do beijo ou da declaração. Não havia tempo. Eles precisavam alcançar as terras rochosas. Eles caminharam por 3 horas, o terreno ficando mais rochoso, as árvores rareando. Eles estavam ganhando elevação, movendo-se em direção aos picos irregulares que marcavam a borda do território. Lá, Eveina disse, apontando para uma torre de treliça enferrujada em um pico distante. A estação repetidora. Se ainda tiver energia, podemos ouvir. E se transmitir? Evander perguntou. Então podemos enviar uma mensagem para seus lealistas. Eu não sei quem é leal mais. Evander admitiu sombriamente. Eles começaram a subida. Foi exaustivo. O ar estava rarefeito e o ombro de Ander estava latejando novamente, um lembrete de que o veneno de prata não havia desaparecido totalmente. Eles estavam a meio caminho da encosta quando o tiro ecoou. Ele atingiu a rocha a centímetros da cabeça de Evander, espalhando poeira de pedra em seus olhos. A baixar, ele derrubou Eveina, rolando-os atrás de uma rocha enquanto um segundo tiro estalou pelo ar. Atiradores, Evander rugiu. Cume alto, 3 euros. Eles estavam presos. O atirador tinha a posição elevada. Eles nos encontraram rápido. Eveina ofegou, verificando o carregador da pistola que ela havia pegado do mercenário na lanchonete. Como? O drone, Evander cuspiu. Ele deve ter nos marcado antes de atingirmos a água, ou eles rastrearam a assinatura de calor do fogão. Não podemos ficar aqui, ela disse. Eles nos flanquearão. Eu atrairei o fogo deles, Evander disse, seus olhos começando a brilhar. Você chega à torre. Não, isso é suicídio. Isso é uma ordem, Eveina. Eu não aceito ordens, ela gritou de volta. Antes que ele pudesse pará-la, ela se moveu. Ela não fugiu. Ela correu de lado, escalando sobre os seixos, mantendo-se baixa, movendo-se de rocha em rocha. Ela estava atraindo o fogo deles. Uma bala levantou neve em seus calcanhares. Evander viu vermelho. A parte racional e tática de seu cérebro desligou. O lobo assumiu o controle. Ele não se transformou totalmente. Demoraria muito e as roupas seriam rasgadas. Ele fez algo que apenas os alfas mais poderosos podiam fazer. Ele se transformou parcialmente. Suas garras se alongaram, rompendo suas luvas. Seus caninos se alongaram. Seus músculos incharam, rasgando as costuras de sua camisa de flanela. Ele rugiu, um som que ecoou nas paredes do cânion, aterrorizante e primordial. Ele quebrou a cobertura. Ele não correu. Ele saltou, cobrindo 20 pés em um único salto. Ele era um borrão de violência subindo a encosta. O atirador entrou em pânico. Ander viu o brilho da mira.
Ele zigue-zagueou, movendo-se mais rápido do que os reflexos humanos podiam rastrear. Ele alcançou o ninho do atirador. O homem gritou enquanto Evander arrancava o rifle de suas mãos e entortava o cano como um galho. Com um golpe de revés, ele mandou o homem voando contra a parede de rocha. O silêncio caiu. Evander estava lá, o peito arfando, garras pingando. Ele olhou para a encosta. Eveina estava de pé, apontando sua pistola para um segundo homem que havia tentado flanqueá-los. Ela atirou. O homem caiu segurando sua perna. Livre! Ela gritou, sua voz firme, embora suas mãos tremessem. Evander levou um momento para respirar, forçando o lobo de volta para baixo, retraindo as garras. Foi doloroso como ossos se unindo. Ele caminhou até o segundo homem, aquele que Eveina havia atirado. Ele estava usando o brasão da guarda real, um traidor. Evander o agarrou pelo colete tático, puxando-o para cima. Fale, Evander rosnou, ou eu deixo a dama terminar o trabalho. O homem cuspiu sangue. Não importa, Don Hurst. Está feito. O que está feito? A transmissão desta manhã. O homem riu, um som de gorgolejo molhado. Você está morto, Rei de Vander. Oficialmente morto em um trágico acidente de carro causado por um ataque terrorista renegado. A Vander ficou frio. E quem está governando? Regente Crestwood. Ele já anunciou o casamento. Ele vai casar com Arabella esta noite para unir o reino enlutado. Evander soltou o homem. Ele caiu de volta na neve, inconsciente. Eveina estava ao lado dele instantaneamente. Evander, eles roubaram, ele sussurrou. Minha vida, meu nome, meu reino. Eles roubaram uma coroa. Eveina disse ferozmente, agarrando seu rosto com ambas as mãos. Eles não te roubaram. Você estava parado bem aqui. Eu sou um fantasma, ele disse. Um homem morto andando. Fantasmas são perigosos, ela disse. Fantasmas assombram os vivos. Fantasmas os fazem pagar. Ela pegou a mão dele. Vamos à torre. Precisamos ouvir por nós mesmos. Eles subiram o resto do caminho em silêncio sombrio. A estação repetidora era um barraco enferrujado, mas o equipamento dentro zumbia com fraca energia. Eveina sabia o que estava fazendo. Ela contornou a criptografia, sintonizando o rádio na frequência de emergência. A voz do apresentador de notícias estalou através da estática. Nação em luto. O funeral para o rei de Vander será realizado amanhã. General Crestwood jurou caçar a facção renegada responsável, pedindo uma purga de todos os lobos não registrados. Eveina olhou para Ander. Uma purga? Eles não estavam apenas matando o rei. Eles iam massacrar seu povo, os renegados, os párias, para solidificar seu poder. O rosto de Vander endureceu. O desespero desapareceu, substituído por uma fúria fria e calculista. Ele olhou para o mapa na parede do barraco. Um mapa da capital dos túneis do palácio. Eles querem um funeral. Evander disse, sua voz baixa e aterrorizante. Vamos dar um a eles. Ele olhou para Eveina. Você pode nos levar para a cidade? Ela assentiu. Eu conheço as rotas do contrabandista. Posso nos levar para dentro, mas Ander, somos apenas nós dois contra um exército. Evander pegou um fone de rádio. Ele olhou para o dial de frequência. Não apenas dois, ele disse. Você disse que esta torre transmite. Sim. Ele alcança a zona cinza, os territórios renegados. Ele cobre todo o norte. Evander acionou o microfone. Ele não usou os códigos reais. Ele não usou a voz alfa. Ele falou simplesmente. Aqui é Evander Dawnhurst. Eu não estou morto, mas fui traído. Ele olhou para Eveina, sua companheira, sua igual. Se vocês estão cansados de se ajoelhar, se estão cansados da purga, me encontrem no portão de ferro à meia-noite. Nós estamos pegando o reino de volta. Ele soltou o botão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Você acha que alguém virá? Eveina perguntou suavemente. Evander verificou a pistola que ele havia pegado do atirador.
Descobriremos, ele disse. Esta noite nós terminamos isso. A cidade capital, Oak Haven, era uma fortaleza de vidro e aço aninhada no vale, brilhando como uma cama de brasas contra o céu noturno. Mas o portão de ferro, a antiga entrada de serviço no distrito industrial, estava escuro. Era uma relíquia de um tempo mais antigo, um enorme arco de aço enferrujado que marcava a fronteira entre a cidade brilhante e as favelas esquecidas da Zona Cinza. Meia-noite estava a 5 minutos de distância. Evander e Evena se agacharam no telhado de um armazém abandonado com vista para o portão. O vento era mordaz, carregando o cheiro de exaustão industrial no fraco cheiro doce dos jardins do palácio a milhas de distância. Está silencioso, Evander murmurou. Ele estava limpando o rifle de precisão que ele havia pegado da montanha. Seus movimentos eram precisos, mas Evena podia ver a tensão em sua mandíbula. Muito silencioso. Eles podem estar assustados, Evena disse. Ela ajustou a alça de sua mochila. Renegados sobrevivem ficando escondidos. Você pede a eles para andar para a luz. Eu pedi a eles para lutar por seu lar. Ander corrigiu. Não, ela disse gentilmente. Você pediu a eles para lutar pelo seu. Você tem que ganhá-los. A Vander. Ele olhou para ela, seus olhos dourados refletindo as distantes luzes da cidade. Eu pensei que estava lutando por todos. Você estava lutando pela ordem. Renegados não se importam com a ordem. Eles se importam com a liberdade. O relógio na velha torre da fábrica começou a badalar. 1. O som grave e metálico rolou sobre o distrito. Evander se levantou, jogando o rifle sobre seu ombro. Se ninguém vier, entramos sozinhos. O esgoto grande no setor 4. Evander, nós vamos sozinhos. Evena. Eles desceram a escada de incêndio, suas botas silenciosas no metal enferrujado. Eles alcançaram o nível da rua. O portão de ferro pairava sobre eles, trancado e imponente. A rua estava vazia, apenas lixo e sombras rodopiantes. Evander olhou para o pavimento vazio. O peso de seu fracasso o oprimia. Ele havia transmitido para todo o norte, e o silêncio foi sua resposta. Ele não era um rei. Ele era apenas um homem com uma arma roubada. Vamos nos mover, ele disse, sua voz oca. Espere, Evena sussurrou. Suas orelhas giraram. Ouça. No início era apenas um zumbido baixo, como um gerador começando no subsolo. Então se tornou passos distintos. Não as botas de marcha de soldados, mas o macio passo acolchoado de caçadores. Das sombras dos becos eles emergiram. Primeiro um velho apoiado em uma bengala. Seus olhos leitosos com cataratas, mas seu cheiro afiado com poder. Então uma jovem segurando uma chave de pneu, suas roupas manchadas de graxa. Então famílias, lobos solitários, os indesejados, os quebrados. Eles jorraram da escuridão como uma maré crescente. Dezenas, então centenas. Eles não usavam uniformes. Eles usavam macacões de mecânico, aventais de garçonete, jeans rasgados. Eles carregavam chaves inglesas, rifles de caça, tacos de beisebol e velhos revólveres. Eles encheram a rua. Um mar de olhos silenciosos e brilhantes fixos em Evander. Uma mulher deu um passo à frente. Rosetta Mistwell, a matriarca não oficial da Zona Cinza. Ela era pequena, murcha, mas ela se portava com a dignidade de uma rainha. Nós ouvimos o rádio. Rosetta sussurrou. Nós ouvimos que o rei estava morto. O rei está morto, Evander disse, sua voz projetando sem gritar, preenchendo o silêncio. Ele pisou no centro da rua. O homem que sentava no trono, que assinou os papéis que os mantinham no escuro. Aquele homem morreu na neve. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Evena, puxando-a para seu lado. Eu sou o que resta, Evander declarou. Eu sou aquele que foi traído. Eu sou aquele que foi caçado. E eu sou aquele que vai arrancar a garganta do usurpador. Ele olhou para a multidão. Eu não posso prometer a vocês segurança. Eu não posso prometer a vocês ouro.
Mas eu prometo a vocês isto. Se nós ganharmos esta noite, as paredes caem. Não mais zona cinza. Não mais uma matilha não registrada. Um baixo estrondo começou na parte de trás da multidão. Não era um aplauso. Era um rosnado. Uma vibração coletiva de acordo. Rosetta ela sentiu lentamente. Ela alcançou dentro de seu casaco e puxou uma pesada chave enferrujada. O portão de ferro não foi aberto em 50 anos, ela disse, mas nós nunca perdemos a chave. Ela caminhou até o enorme cadeado. Com um gemido de metal sobre metal, o mecanismo girou. A multidão avançou para empurrar os pesados portões. Com um guincho de ferrugem, eles se abriram. O caminho para a cidade estava claro. Evander olhou para Eveina. Pronta, sempre, ela disse, sacando sua faca. Então, vamos invadir um casamento. A capela real era uma catedral de vidro projetada para deixar o luar inundar o altar. Esta noite estava cheia da elite dos territórios do norte. Alfas em smokings, lunas em vestidos de seda, todos murmurando em tons baixos e nervosos. No altar estava Damian Crestwood. Ele usava a faixa de regente, uma faixa dourada em seu peito. Ele parecia triunfante, pavoneando-se como um pavão. Ao lado dele estava Arabella Gay Shore. Ela vestia branco, mas o vestido parecia um sudário. Seu rosto estava pálido, sua expressão ilegível. Ela segurava um buquê de rosas de inverno, seus espinhos arrancados, mas seu aperto era tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. O sumo sacerdote levantou suas mãos. Nós nos reunimos aqui em um tempo de tragédia para forjar um laço de esperança, para unir a casa de Gaiori e a regência. Bem acima nos eixos de ventilação, Eveina rastejou em seu estômago. O metal estava frio contra seu peito. Através da grade ela podia ver a cerimônia abaixo. O cheiro de incenso e perfume caro subiu nauseantemente doce. Estou em posição, ela sussurrou no fone de ouvido que eles haviam saqueado da torre de guarda. Espere, a voz de Evander estalou em seu ouvido. Espere pelo sinal. Evander estava no térreo, disfarçado no manto de um guarda do templo, que ele havia incapacitado no pátio externo. Ele estava parado pelas enormes portas de carvalho, cabeça curvada, segurando uma pica cerimonial. Ele observou Damian, o homem que havia sido seu irmão em armas, o homem que o havia olhado nos olhos e mentido por anos. Damian se virou para Arabella. Você, Arabella, aceita este homem para ser seu companheiro, para ligar sua matilha a dele em sangue e espírito? Arabella hesitou. Seus olhos voaram para a multidão como se procurando por um fantasma. Ela começou. Bum! A explosão não veio da capela. Ela veio da rede elétrica. O transformador principal fora dos muros do palácio detonou, cortesia de um coquetel molotov bem colocado jogado pelos renegados. As luzes na catedral morreram. Gritos irromperam. A única luz vinha do luar fluindo através do teto de vidro. Agora! Evander rugiu. Ele jogou fora o manto. Ele não se transformou. Não havia espaço. Ele usou a pica. Ele a girou, batendo a ponta romba no peito do guarda mais próximo, enviando-o voando para os bancos. O rei, alguém gritou. É o rei! Pânico. Caos absoluto. A elite se apressou, derrubando bancos, pisoteando uns aos outros para chegar às saídas. Mas as saídas estavam bloqueadas. Os renegados haviam infiltrado o perímetro. Evander marchou pelo corredor. Ele era uma força da natureza. Guardas o atacaram. Elite pessoal de Damian. Vander não desacelerou. Ele lutou com uma eficiência brutal, desarmando, golpeando, quebrando ossos. Ele era um condutor de violência. Damian ficou no altar, congelado. Ele olhou para Evander como se estivesse olhando para um demônio surgindo do inferno. Impossível, Damian sussurrou. Eu vi o relatório. Você está morto. Eu melhorei.
Evander rosnou. Ele saltou sobre o parapeito da comunhão, aterrissando no púlpito. Damien sacou sua espada, uma lâmina cerimonial, mas afiada o suficiente. Mate-o, mate-os todos. Guardas entraram da sacristia. Do teto, vidro quebrou. Eveina caiu do eixo de ventilação, repelindo para baixo em um cabo que ela havia armado. Ela aterrissou nas costas de um guarda que estava apontando uma besta para Evander. Ela enfiou sua faca na lacuna em sua armadura. Ela rolou para seus pés, ficando de costas para Evander. Atrasada na moda, ela sorriu ofegante. O tráfego era assassinato. Ele respondeu. Eles se moveram como um. Eles não tinham telepatia, nenhuma cerimônia de laço, mas eles fluíram como água. Quando Evander bloqueou alto, Eveina golpeou baixo. Quando ela desmaiou, ele desferiu o golpe de nocaute. Eles eram um redemoinho de aço e fúria. Damien recuou, agarrando Arabella pelo braço. Vamos! Arabella puxou seu braço livre. Ela olhou para Damien, então para Ender. Arabella, mova-se! Damien gritou, levantando sua espada para golpear Ender enquanto suas costas estavam viradas. Não! Arabella gritou. Ela não correu para Ender, ela não atacou Damien. Ela se jogou na frente do golpe destinado ao rei. A espada cortou através da seda e pele. Arabella ofegou, desabando nos degraus de mármore, sangrando vermelho brilhante em seu vestido branco. A sala congelou. Damien olhou para sua lâmina, horrorizado. Ele não havia pretendido. Ela era seu bilhete para a legitimidade. Evander virou. Ele viu Arabella cair. Ele viu o sangue. O lobo não apenas veio à tona. Ele explodiu. Evander rugiu. Um som que estilhaçou os vitrais. Ele não se transformou. Ele não precisava. Ele se lançou contra Damien, derrubando-o do púlpito. Eles caíram no chão de pedra. Evander o socou de novo e de novo. Cada golpe era um julgamento pela traição. Pelo golpe, pela mulher sangrando nos degraus. Você queria a coroa? Ender gritou, seu punho conectando com a mandíbula de Damien. Pegue-a! Pegue o peso dela! Damien cuspiu dentes, rindo através de uma boca cheia de sangue. Ele tateou por algo em seu bolso. Um controle remoto. Se eu morrer, Damien ofegou. O palácio vai comigo. As fundações estão armadas. Ele segurou um detonador. Seu polegar pairou sobre o botão. Me solte, Damien cuspiu. E eu não explodo todos nós para o inferno. Ender congelou, seu punho erguido. Os renegados na porta abaixaram suas armas. Evelina estava ao lado de Arabella, aplicando pressão na ferida, mas seus olhos estavam no detonador. Checkmate, Damien zombou. O punho de Ender conectou com a mandíbula de Damien 1, 2 vezes, pulverizando a arrogância do traidor. Mas Damien riu através de uma boca cheia de sangue, tateando por um controle remoto em seu bolso. Saia! Damien ofegou, segurando o dispositivo alto. Ou o palácio vai comigo. As fundações estão armadas. Evander congelou, seu punho erguido. O silêncio desceu sobre a capela. Damien se apressou de volta em direção à saída secreta, polegar pairando sobre o detonador. Estou pegando as reservas de ouro, qualquer um segue. E bum! Ele olhou para a moribunda Arabella. Pena! Você teria sido uma linda viúva. Os olhos de Arabella se abriram tremeluzindo, encontrando o olhar de Eveina. Ela sussurrou uma palavra. Vaso. Eveina ouviu. Um pesado vaso dourado perto dos pés de Damien. Ela não hesitou. Ela arremessou um castiçal de prata, quebrando o vaso. Água e cacos de ouro espirraram pelo mármore. Damien escorregou. Naquele segundo dividido de equilíbrio perdido, Evander se transformou. O massivo lobo negro materializou-se no ar, mandíbulas estalando em torno do pulso de Damien. Crunch! O detonador deslizou pelo chão. Eveina mergulhou, pegando o dispositivo a centímetros do chão. O lobo sacudiu Damien violentamente, jogando-o contra um pilar onde ele desabou, quebrado e inconsciente. Evander se transformou de volta, ofegando,
e ajoelhou-se ao lado de Arabella. Ele prometeu paz. Arabella sussurrou, lágrimas misturando-se com sangue. Eu só queria salvá-los, mas eu estava errada. Ela apertou a mão de Evaina. Faça dele um bom rei. Com um último suspiro irregular, Arabella Gayshore se foi. Evander se levantou lentamente, fechando seus olhos. Ele pegou o detonador de Evaina e o esmagou em sua mão. Ele então se virou para a multidão, nobres, guardas e o exército de renegados preenchendo a porta. Este homem queria governar pelo medo, Evander declarou, apontando para Damian. Mas não há fraco, não há forte, há apenas a matilha. Ele se virou para Evaina, caindo de um joelho diante dela no centro do púlpito. Evaina Blackthorne, você salvou minha vida e minha alma. Você ficará comigo? Não atrás de mim, mas ao meu lado. Evaina olhou para o choque nos rostos dos nobres e o orgulho nos olhos dos renegados. Ela sorriu afiada e perigosa. Só se eu puder manter meu emprego na lanchonete. As gorjetas são boas, Evander riu, puxando-a para um beijo que selou a nova era. A multidão irrompeu, não em aplausos, mas em uivos que subiram através do telhado estilhaçado, uma canção selvagem para um reino sem muros. 6 meses depois, a neve estava derretendo. Os primeiros brotos verdes da primavera estavam empurrando através da terra descongelada das terras rochosas. O portão de ferro havia sumido, literalmente. Evander havia ordenado que fosse derretido e reforjado em um monumento na praça da cidade. Uma estátua de um lobo e uma mulher de costas um para o outro. A chapa da meia-noite estava ocupada. O letreiro de neon havia sido consertado, embora ainda zumbisse com aquele zumbido irritante. Evaina limpou o balcão. Ela usava uma blusa de seda, sob medida e cara, mas ela ainda usava seu avental sobre ela. Pedido pronto, ela chamou. Evander saiu da cozinha. Ele estava usando uma camiseta manchada de graxa e jeans. Ele colocou um prato de panquecas na frente de Rosetta Mistwell. Sua Majestade, Rosetta cacarejou, cutucando as panquecas. Elas estão queimadas. Elas estão caramelizadas, Ender argumentou, limpando suas mãos em um pano. É uma técnica culinária. Está queimado, Rosetta insistiu, mas ela as comeu de qualquer forma. Evaina se apoiou no balcão, observando-o. Ele era terrível cozinhando, mas ele insistia em trabalhar um turno toda terça-feira. Ele disse que isso o lembrava do que era real. O reino estava mudando. Era bagunçado. A integração dos renegados foi difícil. Preconceitos antigos morreram difícil. Ainda havia escaramuças, ainda argumentos políticos. Mas o medo havia sumido. As leis de purga eram cinzas. Evander caminhou até ela, envolvendo seus braços em torno de sua cintura por trás. Ele descansou seu queixo em seu ombro. Você cheira a xarope, ele murmurou. Você cheira a massa queimada, ela provocou. Eu sou o rei. Posso decretar que massa queimada é a nova fragrância real. Você pode tentar. Ele a virou, seus olhos dourados quentes e contentes. As sombras haviam sumido. Feliz? Ele perguntou. Evaina olhou ao redor da lanchonete para os humanos, os metamorfos, os ex-nobres e os ex-ratos de rua, todos comendo sob o mesmo teto. Temos trabalho a fazer, ela disse. Temos uma vida, ele respondeu. Ele a beijou doce e devagar, ignorando os assobios de lobo dos motoristas de caminhão na cabine de canto. Lá fora, o sol rompeu as nuvens, banhando o norte em luz. O inverno acabou. A matilha estava inteira. E o rei Alfa e a garçonete estavam apenas começando. A história de Evander e Evaina não era apenas sobre reclamar um trono. Era sobre redefinir o que poder significa. Eles despiram os títulos, as coroas e as paredes para encontrar que a verdadeira liderança e o verdadeiro amor são forjados no fogo da sobrevivência. Ao abraçar o ninguém, o rei se tornou alguém digno de ser seguido.
O amor deles preencheu a lacuna entre o palácio e o asfalto, provando que o destino não está escrito nas estrelas, mas no verso de um recibo amassado em uma lanchonete de beira de estrada. Esta história fez seu coração disparar? Se você amou a jornada de Evander e Eveina da tempestade de neve ao trono, por favor, curta esta história, compartilhe-a com seus colegas amantes de romance e assine para mais contos de companheiros desvanecidos, segredos perigosos e amor que desafia as probabilidades.